Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Pessoal, hoje a gente vai fazer a correção da nossa atividade de fixação de número 2. Ela é a atividade da unidade 1, do módulo 2, do terceiro semestre, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a primeira atividade diz o seguinte: observe a imagem a seguir. Agora responda: existe simetria nessa imagem? E eu digo para vocês que sim, existe. Se imaginarmos que esse segmento aqui, ó, é um segmento que faz uma divisão entre as duas partes da figura, eu tenho que ela se repete aí em relação ao eixo horizontal, né? Um segmento orientado, e a gente tem uma simetria, pois a imagem se repetindo. Então, sim, há uma simetria nessa imagem, certinho? A atividade 2 diz o seguinte: observe a figura a seguir. Agora desenhe o resultado de uma transformação por reflexão em relação ao eixo que passa pelo lado do segmento DE desta figura. Aqui eu vou usar os meus dotes artísticos para indicar o meu segmento, que é onde terá o meu eixo de reflexão, e tentarei fazer aqui o desenho da forma mais precisa possível, indicando que há sim uma simetria aí nessa figura, tá bom? Então a gente construiu uma reflexão aqui, salvo os pequenos erros do professor, a gente consegue determinar aí a simetria acontecendo por meio desse eixo aqui, ó, que está passando pelo DE. Olha só, questão 3. Assinale a alternativa em que a letra A sofreu uma rotação de 90 graus em torno do ponto O no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que a imagem precise fazer uma rotação de 90 graus em relação ao eixo O, certo? Eu tenho que o meu eixo O, o meu ponto O está aqui, e eu vou fazer uma rotação de 90 graus. Então, eu preciso entender como que vai ficar essa figura em cada uma das minhas possibilidades, né? Se eu giro 90 graus, o meu A, ele vai fazer o movimento de sair dessa posição e ir para aquela. E em qual figura a posição dele vai estar correta? Bem, a posição dele vai estar correta apenas na alternativa A, né? Esse movimento que ele fez aqui é o certo apenas na alternativa A. A número 4 diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à imagem dessa figura quando sofre um giro de 90 graus no sentido horário. Então, eu estou com a minha figura aqui e eu quero fazer um giro de 90 graus no sentido horário. E aí, a gente vai ter a figura C como sendo aí a correta para a gente. Atividade 5. Observe a figura a seguir e assinale a alternativa que corresponde à figura que mostra a reflexão da bandeira sobre o eixo de simetria R. Então, o nosso eixo de simetria está aqui e eu vou fazer uma reflexão. É isso? Uma reflexão, né? Então, é como se fosse um espelho. Então, ela vai estar assim, mais ou menos, e é lá na alternativa D, então, que é a correta para a gente. A número 6 diz o seguinte: observe a figura a seguir. Essa transformação corresponde a... Bem, eu tinha uma seta, eu tenho um eixo de simetria aqui, que é o eixo de simetria R, e ela foi refletida aí pelo eixo de simetria R. Número 7, observe a figura a seguir e que transformação correspondente é essa? Eu tenho aí um movimento, né? Eu saio de uma posição e vou para a outra, eu não mudo a orientação da figura, eu só mudo a sua posição. Eu estou transladando ela, é uma translação que eu estou fazendo aqui. Observe a figura a seguir, aqui eu tenho uma transformação correspondente a uma... Bem, se eu tenho um ângulo, eu já indico que é uma rotação, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus acontecendo ali para indicar a rotação. A número 9 traz o seguinte: observe a figura a seguir.
essa transformação corresponde a uma, número 9, eu vou ter aí uma translação, né? Eu estou mudando, movimentando a minha figura sem fazer com que ela altere o seu sentido. Então, é uma translação. E, por último, eu tenho o seguinte, observe a imagem a seguir. Essa transformação corresponde a uma, o quê? Eu tenho um eixo de simetria aqui, eu posso pensar que minha figura fez esse movimento ou fez esse movimento. De toda forma, eu vou ter uma rotação. Pessoal, com isso, a gente encerra nossas correções da atividade de fixação 2 e a gente se vê na atividade de fixação 3. Até lá, tchau, tchau.